Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: qual é o meu método de estudo? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, esse vídeo dá uma continuidade a outros dois vídeos que eu já gravei no canal sobre como estudar, né? Um guia crítico de como estudar e o que é ser didático. Tá aparecendo aqui na tela os dois vídeos, recomendo que vocês assistam. Esses dois vídeos eu falo algo que eu vou repetir agora. Não existe método mágico para aprender. Toda vez que alguém quiser lhe vender um livro, um curso ou qualquer coisa, dizendo assim, dicas incríveis para você memorizar, manual de como aprender as coisas rápido, assim, qualquer coisa mirabolante para o estudo, é falso. É gente querendo lhe enganar, querendo pegar seu dinheiro, querendo lhe fazer de otário. Isso por uma série de questões. Primeiro, os métodos mais adequados de estudo dependem da particularidade e da realidade de cada pessoa. Então, veja, não é a mesma coisa se a pessoa trabalha 6 horas por dia home office e se a pessoa trabalha, por exemplo, 9 horas por dia e gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho. O método de estudo, a forma de estudar dessas duas pessoas não vão ser iguais, percebe? Um exemplo bem básico e simples. Então, assim, não existe fórmula mágica, não existe. Agora, existem alguns princípios gerais que são fundamentais para a gente pensar no processo de estudos. O primeiro deles, e que eu falo de maneira insistente, é a calma e a paciência. Nem tudo que você não entende é por causa da didática, é por causa da linguagem, às vezes é porque você não tem um nível de apropriação teórica suficiente para entender agora. E aí você vai ter um pouco mais à frente com o estudo. Então a era da internet, essa velocidade das redes sociais, criou uma ansiedade e problemas, inclusive, de autoestima no processo de estudos. As pessoas não aceitam mais que é normal você ler um livro e não entender 100% desse livro. E que você vai entender 100% quando você relê daqui a um ano ou quando você lê pela terceira vez daqui a 2 anos, comparando com a primeira leitura. Algo que é totalmente normal. As pessoas, inclusive, se desacostumaram com a ideia de que você precisa de algum esforço para, por exemplo, entender algum texto, algum livro, então que não vai ser fácil, que não vai ser um negócio jogado, que você vai precisar, por exemplo, consultar um dicionário, consultar o Google, que você pode precisar de um vídeo de apoio e por aí vai. Então, assim, acho que a primeira coisa é paciência. Eu comecei a estudar de maneira sistemática o marxismo, a política e por aí vai em 2011. O que significa que eu tenho mais de 10 anos de estudo. E aí eu vivo para estudar, né? Estudar é parte do meu trabalho de escritor, do meu trabalho de comunicador. Então, assim, eu estudo há mais de 10 anos, eu vivo para estudar, eu tenho uma condição melhor do que a maioria do povo brasileiro para estudar, e tem livro que eu não entendo, pô, 100%. Tá ligado? Tipo, é normal. Eu dei esse exemplo, inclusive, no vídeo O que é ser didático. Eu estava lendo um livro da Agustín Cueva, que eu terminei, O Desenvolvimento do Capitalismo Latino-Americano. Agustín Cueva debate muito história da América Central. Eu não tenho uma apropriação tão boa de história da América Central. E eu saí anotando várias coisas para pesquisar depois que eu não sei bem. Tipo, normal. Então, minha primeira dica de método para estudar é ter calma e paciência. O fato de você não entender 100% um texto, o fato de você não entender 100% um livro, o fato de você não entender 100% uma categoria, uma teoria, não faz de você burro, não faz de você incompetente, não faz de você nada. Faz de você só uma pessoa que está em processo de estudos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que memorização chama repetição. Eu já falei isso também várias vezes. Gente, eu leio um livro mais de uma vez, viu? Isso pra mim é normal. Tem livro que eu já li quase 10 vezes. O Desejo de Brumário, de Marx, desde o meu processo de estudos, de começo de estudo até hoje, eu li umas 10 vezes. Percebe? Eu tô para começar a reler agora o Pele Negra, Máscaras Brancas do Fanon. Já li 2 vezes, vou ler a terceira. Eu acabei mês passado de reler pela segunda vez O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro. Reler livros é normal. E aí, nesse processo de reler, o que eu gosto de fazer? Primeira leitura eu fiz anotações, né? No canto do livro.
Aí, tipo, isso pra mim é mais eficiente e mais rápido. Mas se você tiver tempo, você pode anotar no caderninho, pode anotar no computador, fica à vontade. Mas eu faço anotações. Aí quando eu vou reler, eu leio as anotações que eu fiz na primeira leitura, na segunda, na terceira, por aí vai. E aí faço novas anotações, e aí aquele livro, ele não é só um livro com conteúdo próprio. Ele é também um diário da minha percepção da leitura daquele livro. Ou seja, a primeira leitura eu percebi uma coisa. A segunda leitura, na terceira, eu já percebi outra diferente. E aí eu posso até, inclusive, discordar da anotação que eu fiz passada. Isso me ajuda a dialogar, a debater com o livro e a memorizar ele melhor. Então, eu, por exemplo, tenho um método. Quando eu vou escrever um texto, eu posso não lembrar exatamente o que o autor disse sobre tal assunto, mas normalmente eu lembro que naquele livro tem uma citação, tem uma reflexão interessante sobre tal assunto que é importante eu consultar. Eu só consigo lembrar disso que eu releio mais de uma vez os livros. Então eu tenho, isso não é nem método, viu, gente, mas assim, eu quando vou no banheiro fazer cocô, com perdão da palavra, e aí vai demorar, sabe o que eu gosto de fazer? Eu pego um livro que eu já li e saio folheando ele, relendo minhas anotações e as partes grifadas. Faço muito isso também quando eu vou no médico, quando eu pego um ônibus, quando eu vou no metrô, que tipo assim, são ambientes barulhentos, que não dá para ter 100% de concentração, né, para ler tipo, um livro novo, mas aí o que eu faço? Eu vou relendo minhas anotações e os trechos grifados, marcados de livros que eu já li. Isso facilita muito minha memória. Isso ajuda muito na assimilação do conhecimento. Isso ajuda muito, inclusive, na minha capacidade de debate e de argumentação. Um terceiro aspecto é a escrita, né? Escrever é muito bom para estudar, viu, gente? Escrever ajuda a memorizar o conhecimento, ajuda a desenvolver a capacidade argumentativa, ajuda, inclusive, a você desenvolver a sua capacidade de expor as ideias e, consequentemente, quando você vai ler um autor, uma autora, você consegue perceber melhor as fragilidades do argumento dele ou dela. Escrever é muito útil num processo de estudos. Ele ajuda a cimentar melhor o conhecimento que você está formando. Claro que você, por exemplo, pode escrever e não publicar. Não tem problema. Mas o exercício de escrever, por exemplo, tem uma coisa que eu fazia muito no passado. Hoje em dia eu faço menos por causa da questão de tempo. Mas eu ainda tenho no meu computador vários arquivos que é assim. Eu terminava um livro, abri o Word e saí escrevendo um resumão do que eu achei do livro, melhores pontos, piores pontos, melhores argumentos, piores argumentos, que ele debateu de novo, que eu não conhecia, e fazia um resumozinho rápido, sem muita citação, sem muita coisa, mas um resumozinho rápido das ideias que estavam frescas na mente, porque eu tinha acabado de ler o livro, né? Normalmente dá 3, 4, 5 páginas de Word no máximo. E isso é muito útil, por exemplo, para você conseguir cimentar melhor, porque quando você escreve uma ideia, a chance de você esquecer, ou a chance de você manejar numa citação, num debate errado, diminui, porque fica mais fresco, fica mais cimentado na mente. Então, uma terceira dica que eu dou é escrever, velho, sobre o que vocês estão estudando, sobre o que vocês gostam, sobre o que vocês leem, o que vocês assistem, um exercício de escrever. Escrever. E aí, claro, tem muita gente imbecil no mundo, particularmente na internet, que vai querer lhe atacar, que vai querer diminuir. Ah, Jones, escrevo, mas não me sinto à vontade para publicar. Acho que não tem problema. Acho que o exercício só de escrever, e aí, por exemplo, depois de alguns meses, você voltar ao que você escreveu, você ler, você ver se você concorda com sua própria análise, isso já é fundamental no processo de estudos. E a última dica, eu acho que é saturação temática, né, no processo de estudos. Então, por exemplo, eu estou me preparando para escrever um texto, meu cabelo está caindo. Eu estou me preparando para escrever um texto sobre a questão da mulher no povo brasileiro de Darcy Ribeiro. Perfeito? Perfeito. Eu estou assistindo muita palestra no YouTube sobre Darcy Ribeiro. Eu estou tentando escutar podcasts sobre a questão da mulher no Brasil, sobre Darcy Ribeiro, sobre a mulher negra. Eu escutei, por exemplo, recentemente todos os episódios do História Preta sobre Carolina Maria de Jesus. Enfim, você está num processo de estudo, você tenta ouvir podcast, ouvir vídeo, ler texto, ler notícias, tudo que lhe dê informações menos profundas, informações talvez mais rápidas, mais superficiais,
mas que consiga fazer com que você tenha uma visão mais robusta sobre o tema que você está trabalhando. A ideia de, em paralelo à leitura de um livro, estar consumindo conteúdos auxiliares ou correlatos de maneira mais rápida e menos densa, ela ajuda muito no processo de assimilação e, particularmente, se você for escrever, você tem ideias para escrita. Percebe? Então, por exemplo, meu plano inicial para esse artigo sobre Darcy Ribeiro já mudou muito depois que eu vi os episódios do História Preta sobre Carolina Maria de Jesus. Então, assim, a escuta desse podcast mudou a ideia inicial que eu tinha do texto, percebe? Então, a ideia de saturação, tipo assim, tá lendo sobre um tema, tá estudando sobre um tema, velho, escuta podcast sobre o tema, veja vídeos sobre o tema, escute músicas que são associadas ao tema, leia matérias de jornal, leia artigos menos profundos que um livro, sei lá, na revista Ópera, no Le Monde Diplomatique, na revista Piauí, enfim, esses veículos de comunicação que têm artigos mais densos, que não são bem um artigo científico, mas é um pouco mais profundo que uma matéria de jornal, percebe? Leia bastante isso, que eu acho que isso ajuda muito no processo de estudo, no processo de escrita, no processo de assimilação de conhecimento. Mas lembrando, não tem fórmula mágica, né? Eu acho que o processo de estudos depende muito de você se conhecer, de você conhecer sua rotina, de você conhecer o que para você é fácil, o que para você é difícil. Eu, por exemplo, tenho extrema dificuldade com números. Percebe? Extrema dificuldade com números, mas tenho uma ótima memória. Então isso é muito importante na hora de eu pensar meu método de estudos. Algumas pessoas têm uma facilidade extrema com lógica. Por exemplo, com pensar logicamente os argumentos, com entender a lógica enquanto, inclusive, disciplina filosófica na hora de você avaliar a produção de um texto. Outras pessoas têm menos, outras pessoas têm facilidade de pensar a relação de causalidade ali no argumento, se está bem construído ou não, outras pessoas não têm, enfim. Eu acho que isso depende muito das suas características, depende muito do seu cotidiano, do seu dia a dia, quanto tempo você tem para estudar, em que horário, em que momento, enfim, tudo isso. Não existe fórmula mágica, mas eu acho que essas dicas que eu dei ajudam um pouco a pensar o processo de estudo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças à sua doação por Apoia-se ou por Pix. A você, meu muito obrigado. Um beijo e até a próxima.